Você está aí tentando montar uma carteira com 12 ações, 8 FIIs e não sabe como rebalancear, qual a melhor hora de comprar e fica sempre perdido? Hoje eu vou te mostrar 5 motivos para você parar de bancar o analista e começar a investir com racionalidade. Então vamos pro vídeo. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. E se você acha que ETF é um investimento de baixa rentabilidade, eu vou te mostrar que não é na prática. E ele sim é um ativo que está nas melhores carteiras dos investidores de longo prazo. Mas vamos dar um passo atrás e entender primeiro o que é um ETF. ETF, como o próprio nome já disse, fundo de índice ou Exchange Traded Fund, nada mais é do que um fundo que ele vai replicar o índice, não é bem sugestivo para isso, né? Ou seja, você vai estar comprando uma cesta de bens ali dentro. Então você deve ter ouvido falar muitas vezes, o Ibovespa está subindo, o Ibovespa está caindo. O que é que quer dizer o Ibovespa? O Ibovespa é um índice, e esse índice é constituído por ativos ali dentro. Então a gente tem Vale, Petrobras, Itaú, Taesa, tem várias empresas dentro do índice. E quando você compra o índice Ibovespa através de um ETF, você está ali comprando uma cesta de ativos, está comprando aproximadamente 80, 90 ativos no caso do Ibovespa. Então, um ETF, ou o famoso fundo de índice, você vai estar comprando uma cesta de ativos ali de uma única vez. Então note que isso já casa dentro do nosso primeiro ponto, que é a diversificação. Quando você compra um ETF, você não está exposto a um único ativo, igual eu compro uma ação da Petrobras ou do Banco do Brasil. Quando eu compro um ETF, eu consigo estar exposto a dezenas, centenas, até milhares de ativos ali dentro do único ETF. Então, quando eu compro um ETF, eu estou exposto ali a centenas, a dezenas de ativos ali dentro. E aí vem o ponto da simplificação. Cara, é que o investidor iniciante, ele gosta de complicar. É isso. O investidor iniciante, bicho, ele gosta muito de complicar as coisas. Para ele, parece que quanto mais simples, pior. E quando o investidor iniciante, ele está começando, o que acontece? Ele vai lá, aí ele se acha o analista de tech, analista de agro, analista de varejo, daqui a pouco o cara acha que tem uma opinião formada sobre tudo. Só que quando você vai ver um analista do setor agro, o cara passa 100, 80 horas para analisar o setor. Aí você vai lá, analisa 2, 3 ações, preço-lucro patrimonial, e se acha o analista ali do mercado financeiro. Muitas vezes o investidor iniciante, ele quer complicar as coisas, porque para ele o simples não vai dar resultado. Quando na verdade isso não tem fundamento nenhum, tá? Não faz sentido nenhum isso. Simplificar é uma forma muito eficiente de você obter retorno de longo prazo. Porque, voltamos ao que eu sempre falo aqui, os pilares chaves para você ter sucesso no longo prazo com investimentos é você ter uma boa taxa de retorno, você fazer bons aportes e você dar tempo ao tempo. Você é investidor de longo prazo, você já segue aqui o canal, você já deixou o like lá no começo, obviamente, né? Investidor de topo sempre deixa o like lá no começo. Já está inscrito aqui no canal? Você sabe que o tempo vai passar para todo mundo. Então você já está bem tranquilo em relação a isso, investir é para o longo prazo. A parte de aporte depende mais do seu trabalho. Quanto mais você trabalha, mais renda você tem, mais aporte aí você consegue. E a outra parte que a gente tem também é a parte de retorno, que essa aqui sim você consegue ali ter um controle, digamos, maior, que aqui eu estou te ensinando a ter mais retorno. Então o ponto-chave é que se você investe com inteligência, isso demanda pouco tempo, vai te sobrar mais tempo para você realmente dar importância àquilo que é importante na sua vida. Ou seja, para sua família, para o seu trabalho, para você fazer mais renda, para aportar mais e acelerar ainda mais o processo. Então, cara, simplifique, porque a estrutura de um ETF é ótima, é propícia para simplificação. E resumindo, ETF, eu diria que é isso, é você simplificar sem você perder qualidade. Pelo contrário, você estatisticamente vai estar jogando mais ao seu favor do que se você fosse escolher ações individuais. O motivo 2 é o baixo custo. Então, por ser um fundo de índice, um fundo passivo, nada de gestão ativa, de call toda semana, de call com gestor, cara, não tem nada disso. Então, nada de call semanal. Então, nada de call semanal, nada de call com gestor, taxa para respirar, administração, taxa de performance, taxa daquilo outro. O ETF, por ser algo passivo, ele tem uma única estratégia, é replicar o índice e acabou. Então, ali vai ter uma taxa de administração e é muito baixo frente aos fundos padrões. Pedro, como assim? A gente pega, por exemplo, o IVB11, a taxa dele é 0,23% ao ano. E você vai comprar o IVV, que é o S&P 500 diretamente do exterior, a taxa é 0,03 ao ano. Note como as taxas são muito baixas. E quando a gente vai comparar isso com o fundo aqui no Brasil, é muito menor. Aqui, cara, você vai pagar 1,5, 1,2, 0,9 de taxa. Então, note que as taxas para os ETFs são muito menores do que taxas que a gente tem para um fundo normal. E se você não sabe o que é IVV, IVB11, eu vou deixar aqui em cima no card
um vídeo que eu fiz falando exatamente qual a diferença entre VV e VB11 e qual o melhor que você deve investir. Então, tá aqui em cima no card, toca lá e depois que você assistir esse vídeo, você vai lá e confere. E aqui eu quero trazer isso de forma prática para você entender que é uma comparação que tem. Se o Warren Buffett tivesse investido o patrimônio dele no fundo 2,20, que é 2 de taxa de administração e 20% de taxa de performance, quanto ele teria ficado de patrimônio? Acompanha aqui comigo. Lá em 65 a gente vê que 94% do patrimônio dele viria dos ganhos do investimento, que é o gráfico em azul, e 5% das taxas. Em 1970, 5 anos após, já teria uma boa redução de patrimônio. Em 1980, menos da metade ele já teria perdido ali para as taxas. Em 90 teria 23%, nos anos 2000, 13%, em 2010, 10% em 2017 e 8,3%. Então, à medida que vai passando mais tempo, se você simplesmente investe em fundos com taxas altas, você deixa mais dinheiro na mão de corretora, na mão de gestor, você deixa mais dinheiro na mão de todo mundo, menos na sua, que seria o mais importante, porque o dinheiro é seu. Então, no final do dia, você está alocando em fundos com altas taxas, com alto custo, não faz sentido. É por isso que o ETF é uma excelente via de acúmulo de patrimônio no que se diz respeito a você investir de forma mais eficiente e até tributariamente falando. Terceiro motivo é o baixo retorno real. E aí eu quero trazer também esse estudo aqui do S&P feito pela Spiro para que vocês entendam isso. Quando a gente para ver qual é a taxa de fundos que supera o índice de referência aqui no Brasil ao longo do tempo e quantos não superam. Se a gente parar para ver no primeiro ano, em um ano de comparação, 89% dos fundos aqui no Brasil não superam nem o índice de referência. Então note só, se eu invisto no fundo de índice, ele é um fundo que vai acompanhar um índice. Ok, então aí tudo bem, o desempenho vai ser igual ao do índice, perfeito? E quando a gente para ver os fundos normais, somente 10% conseguem superar o índice de referência. Os 89 restantes, eles não superam. Então veja que estatisticamente, você investir em um fundo é muito mais difícil de você bater o índice do que se você seja o próprio índice. Tem uma frase muito legal do Charlie Munger que ele mostra isso, né? Se você não consegue bater o mercado, seja um mercado. É exatamente isso. Se você não consegue ter um resultado acima da média do mercado, cara, simplesmente compra ETF, seja o mercado, que essa é a maneira mais fácil e eficiente de você ter bons retornos no longo prazo. Quando a gente passa para 3 anos, o estudo fica até um pouquinho melhor. 15% dos fundos no Brasil conseguem bater o índice. Quando a gente vai para 5 anos, esse número começa a cair. E quando a gente vai para 10 anos, esse número fica até um pouco melhor. Agora, quando a gente vai para os Estados Unidos, ó, comparando aqui, a gente olha o período de 1 ano, 34% dos fundos batem o S&P 500. Você diz, pô, muito bom então, né? Só que você vai para 3 anos, esse número cai para 15%. 5 anos, esse número vai para 23%. 10 anos vai para 15% novamente. E 15 anos, esse número cai para 10%. Então note que mesmo assim, ao longo do tempo, é muito difícil que um fundo normal, um fundo do Wall Street, um fundo do Itaú, um fundo do Banco do Brasil, do Bradesco, é muito difícil que um fundo desse, multimercado, que seja, consiga bater os índices de referência. Dado isso, faz muito mais sentido e é estatisticamente mais fácil você ali ter retornos superiores investindo em ETFs. Quarto motivo, acesso ao mercado e teses diferentes. Isso aqui eu gosto bastante, principalmente quando a gente olha em ETFs diretamente no exterior. Porque a gente tem uma gama muito grande, uma infinidade muito grande de ETFs possíveis. A gente entrando aqui, a gente consegue olhar alguns dos ETFs que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, ó, aqui eu tenho índice americano, então olha só, tenho RSP, IVV, VUC, QQ, VTI, SPY. Eu posso pegar por setor de tecnologia, então tenho só tecnologia, setor financeiro, consumo cíclico, energia, real estate, que é imóveis, alavancados, inversos, ETF de dividendos, ETF de crescimento, de valor, que mistura os dois, mercados desenvolvidos ao redor do mundo, índice de volatilidade, índice de ouro, tecnologia global, petróleo, ouro, tem Brasil, Índia, caso pode investir em qualquer mercado, tá? Renda fixa também aqui embaixo, mid cap, small cap. Então assim, o que é que acontece? Quando você se expõe a ETF, principalmente lá fora, você tem diversos segmentos. Quer investir em cannabis? Consegue. Quer investir em jogos? Consegue. Quero investir em empoderamento feminino? Consegue. Quero investir... Cara, porra, no que você quiser você consegue investir em ETFs. Então a gama de possibilidades gigantescas que você tem, que você pode escolher qual faz mais sentido para a sua realidade. E se você tem dúvida em quais os melhores ETFs para você escolher, dentro do módulo 4 do IZT, a gente tem as aulas somente de ETFs. Como você seleciona, como você escolhe, como você investe e monta a sua carteira
com os melhores ETFs para o longo prazo. Então, se você quer aprender de uma vez por todas como montar uma carteira diversificada através de ETFs, vai aqui embaixo e se inscreve no IZT, porque você tem todo o passo a passo necessário para aprender a escolher os melhores ETFs com maior potencial de multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, no longo prazo. E o quinto e último ponto é que ele te protege contra o seu maior inimigo, que é você mesmo. Como eu havia dito lá no começo, geralmente o investidor iniciante, ele acha que estratégias mais simples não funcionam porque são simples. E aí é ele jogando contra ele mesmo, né? Essa é a maior verdade. Então, para que você possa entender de uma forma mais clara, o que acontece aqui é que você muitas vezes, na hora de investir, você vai fazer um aporte. Ah, porque o mercado subiu muito, porque o mercado caiu muito. Ou você vai usar algum sentimento do mercado. Ou você vai simplesmente comprar porque alguém falou. Você muitas vezes vai tomar decisões que são irracionais. E isso afeta muito o desempenho dos seus ativos no longo prazo. Quando os ETFs não, porque é uma carteira que ela se rebalanceia automaticamente, via de regra, trimestralmente. Então, depende do ETF, claro. Mas a gente tem uma carteira ali que todo trimestre o próprio fundo faz o rebalanceamento automático da carteira, com base em estatísticas, com os números corretos e tal. E quando você vai fazer na sua carteira por conta própria, muitas vezes você, como eu disse, você toma decisões impulsivas. Você toma decisões que não deveriam ser tomadas naquele momento. Ah, não sei o que, Banco do Brasil cai muito, vai lá e compra. Quando pode cair muito mais? Ah, Magalu subiu, ainda pode subir mais, aí você compra, aí só cai. Então, acaba que basicamente você toma muitas decisões que não são as melhores possíveis e isso afeta muito o desempenho e teu retorno no longo prazo. Então, uma grande sacada dos ETFs nesse quinto ponto é que ele tira todo o teu viés comportamental de campo e você simplesmente começa a agir com mais racionalidade. Aí você tem que perguntar, sua carteira está barata? Está diversificada? Supera o índice de referência? Tem acesso a mercados globais? Te ajuda a manter uma disciplina e foco no longo prazo e te traz bons retornos? Se você respondeu não para mais de 2 dessas perguntas, talvez seja na hora de você repensar a sua tese e ver se ETF não faz sentido para sua carteira. O que eu costumo dizer aqui, Pedro, qual é o melhor ETF? Eu vou dizer aqui que para a maioria esmagadora da população, uma estratégia de ETFs é que faz mais sentido. Mas eu entendo que tem uma parte da população que realmente quer aprender a investir, a analisar, a ler balanço, análise qualitativa, quantitativa, quer fazer um dever de casa completo e quer escolher bons ativos também de forma individual. Para essas pessoas, eu sugiro sempre uma alocação híbrida, ou seja, você tem uma parte da carteira em ETFs e a outra parte da carteira em stock picking. Mas eu digo aqui com toda a certeza do mundo. Via de regra, você vai achar que sabe analisar um ativo, você vai achar que sabe ler um balanço, que sabe ler uma DRE, uma DFC, e você não sabe. Você não sabe o que é uma peculiaridade contábil, não sabe como é que analisa cada setor de forma individual. Então, o que acontece é que muitos investidores se acham investidores, não sabem fazer uma boa análise, investem achando que está tudo certo, e aí a gente já sabe dessa história, cara, o prejuízo, perda de dinheiro é certa, né? Então, assim, se você realmente, se é aluno do IZT, fez o curso, entendeu o que é uma DRE, um balanço patrimonial, um fluxo de caixa, entendeu como é que funciona um CAPEX, como é que funciona cada uma das linhas ali, beleza, eu acho super válido você ter uma alocação híbrida, uma alocação de ETFs junto com uma alocação de stock pick, não tem nenhum problema. Se agora você nunca fez o IZT ou não sabe o que é um demonstrativo contábil, como ler ele, eu nesse caminho iria somente para ETF, que é um caminho que eu acho muito mais sensato e prudente. E aí você já sabe que aprender a montar uma carteira sólida, rentável por longo prazo, que não caia nessas picaretagens que te vendem por aí afora, que com base em estudos, como vocês viram aqui, tudo é baseado em estudos, vai no link da bio, se inscreve no IZT que você vai ter acesso a todo o conteúdo para se tornar um bom investidor de longo prazo. Se você é um investidor topo, você já deixou o like lá no começo do vídeo. Se você não é investidor topo, não é alguma coisa nova, deixa o like, porque like bem dado alimenta algoritmo bom. Então é isso, é só o começo, te vejo no próximo vídeo.